Hoje eu quero falar com os irmãos, nós vamos meditar juntos a respeito de 3 lições de mães notáveis na Bíblia. 3 lições de mulheres notáveis na Bíblia. São lições que, se nós as observarmos atentamente, certamente há de frutificar na nossa existência. Nós vamos colher para que tenhamos uma vida mais sólida na presença do Senhor, para que vivamos de acordo com aquilo que Deus de fato quer. É interessante, irmãos, mas a Bíblia, ela é fonte de palavra, uma fonte poderosa, profunda da palavra de Deus. E nela nós encontramos exemplos para todas as áreas, modelos para todas as áreas da nossa existência. Se você quer ser uma pessoa muito ruim, leia a Bíblia. Você há de encontrar exemplos de pessoas terríveis, terríveis. Mas se você deseja ser uma pessoa muito boa, abençoada, cheia da graça do Espírito Santo, leia a Bíblia. Porque ali há exemplos e mandamentos do Senhor para as nossas almas. São exemplos poderosos para as nossas vidas. E hoje nesta palavra eu quero explorar com os amados exemplos de 3 mulheres notáveis, mães notáveis, que souberam criar seus filhos para a honra e para a glória do Senhor, que deixaram-se como exemplos, não apenas para as mulheres, mas para todos quantos de fato querem servir a Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 31, versículos 26 até o 28. Eu lerei na versão Nova Tradução da linguagem de hoje, portanto talvez fique um pouco diferente. Aconselho os irmãos a acompanhar a leitura aqui na parede. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Quando fala, dá sempre bons conselhos e ensina com carinho. Cuida bem da sua casa e trata dos seus empregados com respeito. Quando a vê, todos elogiam, até os homens mais importantes falam bem dela. Oh, glórias! Eis aí o exemplo da mulher segundo o coração de Deus. Eis aí o exemplo da mulher que Deus quer que você seja. E do homem que observa a palavra de Deus e pratica a palavra do Eterno. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Quero clamar que Tu venhas mover de uma forma soberana na nossa vida nessa noite, Pai. Para que essa palavra fique gravada no nosso coração. Para que nós possamos entender como agir, como devemos agir na Tua presença. Como devemos fazer, Senhor, para que Teu nome seja honrado e glorificado a cada instante. E eu quero clamar uma bênção especial sobre as mulheres, que a Tua mão abençoadora esteja sobre a vida delas, Pai, para que elas possam viver segundo os Teus preceitos, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, quando nós observamos exemplos na Bíblia, quando nós nos deixamos modelar pela palavra do Senhor, nós vamos com certeza crescermos, vamos ser pessoas especiais aos olhos do Senhor, pessoas próprias para fazer aquilo que Deus quer, prontas para agir, prontas para deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu quero explorar com os irmãos o exemplo de 3 mulheres. Mulheres que deixaram seu nome na história da humanidade, que marcaram a história da humanidade, que são exemplos poderosos, profundos para todos quantos querem seguir a Jesus, em especial as mulheres. São exemplos poderosos e precisamos, amados, estarmos atentos a estes princípios. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de Maria. Maria, a mãe de Jesus. Ainda Eunice, a mãe de Timóteo. Ana, a mãe do profeta Samuel. Eu quero falar com os amados a respeito dessas 3 mulheres que foram especiais, que marcaram o seu tempo, que marcaram a história da humanidade. Veja, elas marcaram a história da humanidade.
Desde que há as escrituras sagradas, que os homens reconhecem essas mulheres como especiais, como instrumentos nas mãos do Senhor. E isso é interessante, amados, porque eram pessoas simples, pessoas do povo, não eram pessoas especiais, mas o especial estava em servir a Deus, em amar o Senhor acima de todas as coisas. Eram mulheres tais quais vocês, não eram diferentes, mas elas tinham seus corações voltados para fazer a vontade do Senhor, e por isso foram especiais, porque fizeram a vontade do Eterno, porque nós, amados, na nossa essência não somos especiais, somos pessoas naturais, mas quando o Senhor nos usa, quando o Senhor nos levanta, quando o Senhor nos comissiona, quando o Senhor te usa como exemplo, você torna-se uma pessoa especial. E que nós possamos almejar essa realidade, para que assim sejamos instrumentos vivos nas mãos do Todo-Poderoso, e que deixemos marcas sobre a face da terra. Características do servo de Deus é deixar marcas sobre a face da terra. Será que você tem deixado marcas sobre a face da terra? Qual é a marca que você tem deixado até este momento? Qual é a marca? Se você partir esta noite para a glória ou para a perdição, se você partir esta noite, como é que lembrarão de você? Quais serão as lembranças a teu respeito? Será que associarão você com Jesus Cristo? Oh, fulano de tal, aquela mulher era uma mulher de Deus. Ou será que dirão, foi tarde? Nós precisamos deixar marcas sobre a face da terra, e isso só é possível quando você observa a vontade do Senhor, e quando você o ama acima de todas as coisas. As mulheres que hoje citaremos, elas amaram o Senhor acima de todas as coisas, foram mulheres especiais aos olhos do Senhor. Eu quero convidá-los ainda a ler comigo Lucas capítulo 1, versículo 38. Ouça a respeito de Maria, a mãe de Jesus. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Oh, glórias! Amados, quando nós falamos de Maria, crente nem gosta de falar de Maria, não é verdade? Parece estranho o crente falar de Maria, mas foi uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de graça, uma mulher usada pelo Senhor para marcar a história da humanidade. Não continuou virgem perpetuamente como é propalado por aí. Foi uma mulher que morreu, seus ossos estão na sepultura, há de ressuscitar quando o amado voltar. No entanto, foi uma mulher fiel, uma mulher cheia do Espírito de Deus. E essa mulher, irmãos, ela mostra através dos seus atos uma submissão a Deus. E nós precisamos buscar uma submissão semelhante à de Maria ao Senhor. Sermos submissos, mulheres, sejam submissas ao Todo-Poderoso. Procurem fazer a vontade do Senhor, colocarem-se aos pés de Cristo Jesus, para que sejam usadas como Maria foi usada. Esta é uma verdade. Quando nós lemos todo o capítulo 1 de Lucas, vocês vão de ver uma história magnífica a respeito da mãe de Jesus. Vocês vão de ver que ela foi escolhida por Deus. Deus a escolheu, não porque ela era especial, porque isso, porque aquilo outro, não. Deus a escolheu pela sua fidelidade a Ele. Era uma mulher ainda na sua juventude. Às vezes nós pensamos que Maria, nesta ocasião, tinha seus 30 anos, coisa assim. Não, amados, Maria tinha entre 14 e 16 anos, era uma adolescente. Nos dias de Cristo Jesus, casavam-se muito cedo. Os rapazes com 16, 17 anos já estavam casados, as mulheres a partir dos 14 anos. Maria tinha
como dizem os historiadores, por volta de 16 anos no máximo, mas já era uma mulher madura, uma mulher que tinha consciência da sua fé em Deus. Ela servia o Todo-Poderoso, ela sabia quem era Deus, ela tinha seu coração rendido ao Senhor. Eis o diferencial, eis o que marca a vida de uma pessoa, eis o que marca a vida de uma mulher, um coração cheio da graça, que tem consciência de quem é o Senhor na sua vida. Nós precisamos ter consciência. E esse texto, irmãos, mostra-nos quando ela foi abordada pelo anjo Gabriel, quando ela foi chamada para a grande missão de ser mãe do Messias. E ela, irmãos, em um ato de fé, ela acreditou que era de Deus a palavra. Ela acreditou que o Senhor havia escolhido. Ela colocou-se à disposição, eis a submissão, ela colocou-se à disposição, ela permitiu ser usada pelo Senhor. Era uma situação extremamente desafiadora que você não pode nem imaginar. Não é possível a nós hoje, em pleno século 21, neste contexto de cultura ocidental, imaginarmos essa situação de Maria ser mãe, quando ainda não vivia maritalmente com José. Eles eram dados em casamento, mas ainda não moravam juntos. Vale ressaltar, irmãos, que não havia namoro, não havia noivado, essas coisas todas, sim, acordos familiares. Havia um acordo familiar entre a família de Maria e a família de José. E isso era feito quando eles ainda eram crianças. No entanto, não viviam maritalmente, eis o porquê que ela era virgem. E diz a palavra que José, ao ficar sabendo de toda essa situação, ele não quis lançar culpa sobre a sua esposa. Mas o Senhor tinha um plano diferente para aquela família, um plano diferente para aquela casa. Irmãos, é assim que Deus age. Quando Maria apareceu grávida sem um convívio com José, mãe solteira, esta foi a primeira impressão. Imagine uma sociedade fechada em que as adúlteras eram apedrejadas. Imagine a situação de Maria e de sua família. Veja as provações dessa jovem. Mas ela perseverou, ela foi firme, porque ela tinha convicção que aquilo que ela carregava no seu ventre era de Deus, era gerado pelo Espírito. Ela tinha fé, ela tinha confiança, ela era submissa ao Todo-Poderoso. Eis aí, irmãos, o exemplo para cada um de nós. Confiarmos em Deus, mesmo que você não entenda o propósito do Senhor. Confie no Senhor. E ainda, submeta-se ao Senhor. Mesmo que a ordem do Todo-Poderoso se mostre estranha, complicada, e que possa trazer algum tipo de prejuízo à sua imagem, quem sabe, coisa assim desse tipo, não seja bem vista pela sociedade. Mas o que importa é Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? É preciso que Deus esteja entronizado na nossa existência e que vivamos amados totalmente, mas totalmente, segundo aquilo que o Eterno quer. E a partir desse momento, mesmo sem entender os planos do Senhor, mas Ele há de usá-lo, Ele há de usá-la como usou Maria. E a história de Maria não é muito ampla na palavra de Deus, mas o suficiente para vermos que ela continuou fiel até o momento da crucificação de Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos continuar fiéis, mesmo quando os momentos são difíceis, são complicados. O segundo exemplo que eu quero conversar com os irmãos, mostrar para os irmãos, Eunice. Quem era Eunice? A filha de Lóide. E quem era Lóide? A avó de Timóteo. Eunice, a mãe de Timóteo. Nós vamos ver no exemplo dessa mulher, irmãos, uma influência
dentro da sua casa. Como ela modelou a vida de Timóteo a seguir os passos ditados pelo Senhor. Como ela formatou a vida do seu filho para que carregasse em si a presença de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz a palavra: guardo a lembrança da tua fé não fingida, que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. São palavras do apóstolo Paulo direcionadas a Timóteo, e ele faz referência à família deste servo. Ele faz referência à ação de Lóide, que ensinou Eunice, que ensinou a ele. Veja como é, veja como deve ser, irmãos. Nós precisamos entender, e você, mulheres, mães, precisam entender que é necessário transmitir a mensagem de Cristo para os seus filhos. É preciso falar de Cristo Jesus para os seus filhos. Você precisa conduzi-los à casa do Senhor, trazê-los à presença do Todo-Poderoso. Vocês não podem limitar tempo, mas dar todo o tempo para que a palavra do Eterno seja introduzida, plantada na cabeça dos filhos. Lóide, ela com certeza ensinou, educou Eunice nos caminhos do Senhor. Eunice, ela aprendeu com a sua mãe e educou Timóteo. E sabemos quem foi Timóteo. Um homem muito usado pelo Senhor, ainda na sua tenra juventude. Final da adolescência, início da juventude, Timóteo já mostrava-se como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém que o Senhor usou poderosamente. Não há muitos relatos a respeito da vida de Timóteo, mas com certeza foi um instrumento rico, poderoso nas mãos do Todo-Poderoso. Mas tudo isso, irmãos, fruto de uma influência do lar. Fruto da influência de uma mãe temente ao Senhor. E é exemplo para cada um de nós. Você que é mãe, ganhe tempo. Eu ia falar perder tempo, mas ganhe tempo ensinando teu filho a palavra de Deus. Não há nada mais importante. Não há nada mais importante. É interessante como esse mundo ele torce a cabeça das pessoas. É muito comum nós vermos os pais preocupados com a escola do filho. Não é verdade? Eu quero a melhor escola para o meu filho. Muitas vezes paga-se caro por uma escola boa, mas a melhor escola, a escola do céu, essa é deixada em segundo plano. Nós precisamos criar filhos para o Senhor. Nunca te esqueças disso. Filhos precisam ser criados para o Senhor. E para que isso aconteça, exemplos não nos faltam na palavra do Senhor. A Bíblia não mostra isso com mais clareza, porém, sabemos que Maria educou Jesus no caminho do Senhor. O levou ao templo. Aqui nesse texto, entendemos que Eunice educou Timóteo nos caminhos do Senhor. Eunice o levava ao templo. Nós precisamos plantar na cabeça dos nossos filhos a necessidade de frequentar o templo como mais importante do que a escola e outras coisas mais. Mas, infelizmente, nesses dias últimos em que a cabeça das pessoas andam um tanto quanto torcida, nós temos visto, irmãos, que a igreja, a presença à igreja, tornou-se algo secundário, opcional. Se sobrar tempo eu vou, se eu não estiver cansado eu vou, se não estiver chovendo, porque eu sou crente de açúcar, se eu sair vai chover, vai molhar, vou derreter. Se não estiver chovendo eu vou, se não estiver com frio eu vou. Quente, que a igreja é quente, quente, vou ficar no ar-condicionado da minha casa. Enfim, a igreja tornou-se opcional. Quando nós observamos na palavra de Deus, ela é uma necessidade. É uma necessidade.
No Antigo Testamento vemos: alegrei-me quando disseram e vamos à casa do Senhor. No Novo Testamento: é bom que vocês estejam reunidos. O interessante, amados, é que a missão dos apóstolos, além do id, era congregar aqueles que aceitavam a mensagem. E nesses últimos tempos as pessoas não valorizam a igreja porque acham que ela caducou. Mas os primórdios, a igreja está no alicerce. Quando o apóstolo Paulo saía, ele fundava o quê? Igrejas. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, cartas a Corinto, cartas a Tessalônica, cartas a Roma, e vai por aí, nós vemos que ele estava escrevendo não de uma forma solta, desconexa. Eu vou fazer uns panfletos aqui, vou soltar de avião lá em Roma, quem quiser que leia. Não, ele estava escrevendo a igreja. A igreja já existia. Ainda, lá nos primórdios do Evangelho, a igreja já existia. Quando olhamos para Jesus doutrinado, ensinado por Maria, onde que Jesus estava? Na sinagoga, no templo. Veja como são as coisas. Até Jesus frequentava a igreja. E hoje nós vemos que muitos pais, veem a igreja como opcional. E depois, quando os filhos crescem, chegam na adolescência, na juventude, que andam pelos caminhos do capeta. Onde foi que eu errei? Qual foi o meu problema? Não sei o que. Isso é porque você não vigiou, você não observou a palavra, você não cumpriu a vontade de Deus. É preciso muito cuidado, pais, em especial as mães. É preciso muito cuidado. Não criem filhos para o diabo. Se você os colocou no mundo, faça como essa mulher chamada Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11. Em sua amargura, Ana orou ao Senhor, chorando copiosamente, e fez o voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Quem foi Ana? Sabe quem foi Ana? Ana foi a mãe de Samuel. Se vocês pesquisarem um pouco mais, vão descobrir que Samuel foi um dos principais profetas de Israel, além de juiz. Um dos principais profetas. Mas por que ele foi profeta? Porque tinha uma mãe que orava, que clamava e que o consagrou ao Senhor. Eis um exemplo magnífico e extraordinário. Amados, esta é a vontade do Senhor para nós que somos pais em relação aos nossos filhos. A exemplo de Maria, que possamos doutriná-los na presença do Senhor, ensiná-los o caminho de fé. A exemplo de Eunice, ensiná-los o caminho de fé, doutriná-los na presença do Senhor. E a exemplo de Ana, entre outras tantas, doutriná-los no caminho do Senhor, ensiná-los a amar o Senhor acima de todas as coisas. E foi exatamente isso, irmãos, que esta mulher chamada Ana, uma mulher de oração, uma mulher perseverante em oração, e hoje crente não ora mais. Crente não ora mais. Oração, para que orar? Aquela oraçãozinha básica: ó Deus, muito obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Já está comendo. Jesus, dá uma noite de paz, amém. Já está dormindo. Quando lembra de manhã: Senhor, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Quando lembra. Crente não ora mais. Mas a oração, irmãos, é uma necessidade na vida do servo de Deus.
A perseverança da oração é uma necessidade na vida do servo de Deus, e isso desde os tempos antigos. Veja Ana, aproximadamente, eu não olhei a data, mas creio eu que uns 1.300 anos antes do nascimento de Jesus, 3.300 anos atrás aproximadamente, 3.300 a 3.500 anos atrás, já era uma mulher de oração. Quando você vai para o Novo Testamento, você descobre Jesus orando. Você vê os apóstolos orando. E nós somos o suprassumo do gospel, do evangélico. Para que orar? É assim que o inimigo planta a semente que esfria os corações. Mas, voltando para Ana, observando o exemplo de uma mulher que amou o Senhor, que amou a Jeová, e ela orava, ela clamava, e ela queria, ela precisava muito, ela desejava um filho, ela pedia ao Senhor um filho. E eis que ela faz um voto ao Todo-Poderoso, oh glórias! Um voto que precisa ser observado em pleno século 21. Evidentemente que você não mais, a exemplo de Ana, há de trazer seu filho e entregar para o pastor. Enfim, pastor, eu fiz um voto a Deus, aqui está meu filho, cuida dele, se vira aí. Não. Mas você tem um voto com o Senhor. Você precisa fazer um voto com Deus, de dedicar, consagrar teu filho ao Senhor e trazê-lo para diante do altar, tal qual Ana fez. Ele era o sacerdote, e ela chegou-se diante de Eli e falou: aqui está o meu filho, para que seja usado por Deus. E ele foi doutrinado por este homem, e Samuel foi usado por Deus. O exemplo para você: aqui está meu filho, Senhor, eu te consagro meu filho, para que seja usado por ti. Ore, chore, clame, viva, e você verá teu filho sendo usado por Deus. E isto é mais sério do que parece, muito mais sério. Amados, a Bíblia diz, a recomendação, que devemos buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E se nós não o fizermos, estamos fadados ao fracasso espiritual. E dificilmente entraremos no reino dos céus. Se você não busca Deus, se você não ama Deus, se você não vive Deus, se a tua vida não é de fato do Todo-Poderoso, certamente você não terá as tuas orações ouvidas pelo Senhor, você não terá alegria em Deus, não terá prazer em Deus, não verá a tua família aos pés do Senhor. Logo, logo, não vai demorar muito tempo, estarás diante do trono do Senhor, onde o justo juiz julgará todos aqueles que ali comparecerem, ou seja, toda a humanidade. E isso vai acontecer. Irmãos, Ana é um exemplo magnífico de confiança no Senhor. Nós precisamos confiar, orar. É preciso que haja fé para que você ore, porque o Senhor responde. Deus tem prazer em responder às orações dos seus fiéis. Deus tem prazer em abençoar os seus fiéis. Deus tem prazer em abençoar a casa da mulher sábia, da casa da mulher que sempre tem bons conselhos e ensina o caminho, da mulher que cuida bem da sua casa, que cuida bem dos seus próximos, e que é elogiada por todos como uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. E todos vão lhe falar da importância desta pessoa. Era isso que Salomão estava falando a respeito da mulher que é fiel ao Todo-Poderoso. Nós precisamos buscar, irmãos,
essa fidelidade ao Senhor, para que assim possamos sermos bem-sucedidos em tudo quanto façamos. E exemplos não nos faltam na palavra. Hoje apresentei aos amados 3 exemplos, exemplos que marcam de uma forma poderosa a nossa história. O exemplo de Maria, a mãe de Jesus, uma mulher dependente, uma mulher submissa, uma mulher de fé diante do Todo-Poderoso, uma mulher que pagou o preço para educar Jesus nos caminhos que ele devia cumprir. Ainda vemos Eunice, a filha de Lloyd, a mãe de Timóteo, uma mulher que soube influenciar seu filho, modelando-o segundo a visão de Deus. E esta criança, quando chegou à juventude, foi grandemente usado por Deus, um homem usado pelo Senhor. E finalizando essa palavra, irmãos, o exemplo marcante de Ana, que nos ensina a consagrar os nossos ao Senhor. Naqueles dias ela levou o seu filho até Eli, até o templo. Hoje você deve levar os seus filhos até o templo, à presença de Deus. Consagrá-los ao Senhor. Falar para o Todo-Poderoso: Senhor, aqui está o meu filho. Aqui está meu filho, consagrado, só para a tua honra e para a tua glória. Usa-o, usa-o. O Senhor pode levantar como alguém extremamente útil ao reino dos céus, como foi Samuel. O Senhor pode levantá-lo como um Billy Graham, alguém usado por Deus sobre a face da terra. Como Wesley, John Wesley, um homem poderosamente usado por Deus. Um John Calvino, que foi grandemente usado pelo Senhor. E outros tantos, mas tantos, que o Senhor levantou, porque deixaram-se usar. Deixaram-se usar. Eram pessoas simples, mas que foram levantados e foram usados pelo Senhor. Almeje isto para o teu filho. Almeje isto para a tua casa. Amém, amados? Oh, glórias! E esta é a vontade do Senhor para cada um de nós, irmãos. Que nós possamos nos espelhar nos bons exemplos da palavra. Praticarmos aquilo que nos era orientado na palavra de Deus. Mas observe também os maus exemplos e veja as consequências de todos aqueles que andaram de forma errada diante do Eterno. Não vou citar exemplos aqui, mas temos Caim, nós temos Jezabel, Acabe, praticamente todos os reis de Israel eram pessoas que conheciam a verdade. Nós vemos Judas Iscariotes, entre outros tantos, que são exemplos terríveis, mas não para serem seguidos, apenas para serem observados e que os tenhamos como referenciais daquilo que não devemos fazer como servos de Deus. Amém? Que essa palavra ela fique plantada no nosso coração, para que a vontade do Eterno se manifeste na nossa existência e que as nossas amadas mães observem os exemplos das mulheres que estão na palavra e vivam segundo esses exemplos. Nós vamos orar. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé para nós orarmos. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma noite estarmos reunidos neste lugar para cultuarmos o Teu santo e maravilhoso nome. Senhor, fala conosco sempre, Pai. E que essa palavra de hoje ela possa despertar-nos para um compromisso real, verdadeiro contigo, observando exemplos de pessoas que dedicaram-se a Ti, Senhor, e que marcaram a história, Pai. Que sejamos pessoas dedicadas a Ti e que possamos marcar a nossa época com um testemunho vivo para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Deus, fala sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados?
deixem marcas sobre a face da terra. Oh, glórias! Sejam instrumentos do Senhor sobre a face da terra. Mensagem 1285.